Sabe como foi construídas as pirâmides do Egito? Segundo uma fonte, usaram levitação e frequência do som como técnicas para deixar as pedras mais leves e flutuarem. Segundo o UFO Online, os imensos blocos de rochas usados na construção das pirâmides eram tornados sem pesos pela anulação e cancelamento do campo gravitacional do planeta Terra sobre a sua massa. Usando uma frequência-chave de som, o equilíbrio gravitacional da molécula central na massa total do bloco de rocha era cancelado. A molécula central de uma dada massa é a única molécula que está cercada por uma quantidade igual do peso da massa em todas as direções. A sua influência, então, é transmitida às demais moléculas próximas quando elas estão se movendo e sua energia cinética juntamente com a massa total. Quando uma determinada molécula central se move de sua posição, a molécula que se move para ocupar o seu espaço se transforma numa nova molécula central. A chave da frequência de som produz duas coisas. Primeira, ela suspende o movimento de todas as moléculas dentro da massa total, permitindo que uma molécula específica seja estabelecida como o centro da massa, na nova molécula central. Segundo, o módulo positivo da molécula central se estica como em uma tira de borracha elástica, enquanto seus nódulos negativos faz a molécula se contrair. Essa contração e expansão da molécula central cancela as outras moléculas na massa, o ponto central de referência e orientação. Sendo assim, elas começam a se expandir e contrair e a girar em uma taxa específica. As moléculas também giram em um ângulo específico sobre seus eixos relativos à pulsação da molécula central. Isso se chama ressonância simpática. Devido ao giro e ao consistente eixo do ângulo de rotação das moléculas totais que compõem a massa total do bloco de rocha, as linhas de forças gravitacionais geradas pela sua massa se tornam fora de fase com aquelas geradas pela massa e o campo gravitacional do planeta. Assim, o bloco de rocha se torna sem peso. As pirâmides de Gizé, no Egito, construídas por mão de obra de habitantes de Parne Calisto, um planetóide de Júpiter, e seus habitantes de Sírios, com projetos, tecnologias e o conhecimento da geometria sagrada. Habitantes do planeta Gracieia, os Gracianos. Uma pequena criança poderia jogar longe um enorme bloco de rocha nessas condições, como se ele fosse uma bola de praia. A frequência-chave de som que causa a ausência de peso é a nota recíproca da frequência de som usada para determinar as fraturas de um bloco de seu leito original de rocha. Havia, e ainda existe, dois modos conhecidos de afetar uma molécula central de qualquer massa, retirando o peso de qualquer objeto. Para isso, eles usavam uma nota específica de frequência de som, ou tocava o bloco 3 vezes com uma vara vril carregada com energia vril, a mais elevada forma de energia e mais sagrada, feminina do universo. A base de tudo que é material, enquanto entoava, cantava certos números e palavras na direção do bloco. Os sacerdotes e sacerdotisas de Graceia
realizavam essa forma de levitação com muita facilidade. A levitação usando frequências de som também era empregada junto às pedreiras para transportar enormes blocos de rochas prontos em barcaças fluviais através do rio Nilo. Cada bloco de rocha cortado e finalizado tinha um lugar específico em uma das 3 pirâmides. Embora os carros aéreos pudessem levantar apenas um dos 2 blocos de rocha portadas, dependendo do seu tamanho e peso, eles poderiam pôr centenas de blocos de cada vez nas barcaças, para cima ou para baixo no rio. No local de recepção dos blocos prontos, nas barrancas às margens do rio Nilo, abaixo do platô da construção das pirâmides, barcaças especialmente desenhadas eram colocadas diretamente no carregamento em monotrilhos que transportavam os blocos até o platô na base da pirâmide em construção. Esse transporte em monotrilho era propelido por eletromagnetismo, semelhante aos trens-bala do Japão de hoje. Os mesmos engenheiros gracianos que construíram as pirâmides foram quem montaram esses transportadores em monotrilho entre o local de desembarque das rochas no rio e a base de construção sobre o platô. Esses transportadores eram controlados remotamente. Não havia operadores a bordo e poderiam atingir velocidades de várias centenas de quilômetros por hora, mas usualmente eles viajavam a uma velocidade de 50 km por hora entre as 2 estações existentes, uma no local de desembarque das rochas das barcaças no rio e a outra na base de construção no platô. Os gracianos eram telepáticos e usavam esse modo de se comunicar para notificar às pedreiras qual tamanho e tipos de blocos que eles queriam que fossem cortados e acabados e embarcados para o local da construção de cada uma das 3 pirâmides. Se o bloco de rocha que estivesse sido pedido não chegasse ao local de construção dentro de 2 horas, era admitido que algo no sistema deveria estar terrivelmente funcionando mal. Após chegar à base de construção das 3 pirâmides, os imensos blocos de rocha eram levitados pelos sacerdotes estofas e postos em uma plataforma elevadora suspensa magneticamente entre 2 hastes verticais que se erguiam a mais de 800 pés, ou seja, 245 metros céu acima. Essas plataformas elevadoras funcionavam no mesmo princípio magnético utilizado no transportador monotrilho. As hastes de suporte, que eram as guias, tinham apenas cerca de 1 polegada, 2,5 centímetros de diâmetro, mas jogar um carro aéreo sobre elas a uma velocidade de 3.200 km por hora não conseguiria movê-las 1 milímetro sequer. Estas hastes eram capazes de se inclinar em qualquer ângulo e travar em qualquer abertura vazia de uma plataforma em um nível incompleto de pirâmide. A plataforma de elevação ou elevador, carregando um bloco de rocha, poderia automaticamente se mover sobre a plataforma de recepção e vir a pousar sobre ela. Então, um sacerdote estofa levitaria o bloco de rocha e trabalhadores, como eu mesma, poderia empurrar a pedra para o seu local designado na pirâmide. Os trabalhadores que tinham essa incumbência deveriam saber exatamente onde o bloco deveria ser assentado na pirâmide
porque o sacerdote ou sacerdotisa, Stoffa, Graciano, tinha que manter a sua concentração mental no processo de levitação do bloco de rocha e não poderia, de modo algum, se distrair. Qualquer distração nesse momento poderia resultar na queda e provável quebra do bloco de rocha ou a queda sobre um trabalhador. A principal razão para que os blocos de pedra tivessem que ser levitados pelos sacerdotes Stoffas e não por um gerador de frequência de som era de que depois que o bloco de rocha fosse finalizado com a argamassa e em seu local específico da pirâmide, ele se tornava parte da massa total de todos os blocos, ao qual ele estava ligado em suas extremidades pela argamassa. E essa massa total crescia diariamente em proporção ao número de blocos que eram adicionados à pirâmide. Se fosse utilizado um gerador de frequência de som, seu total, em alguns casos, poderia absorver ou refletir a energia da frequência de som usada, e nenhum bloco poderia mais permanecer sem peso nessas condições. Depois que um bloco de rocha era posto em seu devido lugar, um dispositivo semelhante a um diapasão de afinação era usado na pedra. A vibração do diapasão era lida e gravado por um dispositivo eletrônico. Qualquer pequena distorção encontrada com relação à vibração desejada poderia ser corrigida ajustando a massa de um ou mais dos blocos de pedras, que iria ser afixado com uma argamassa mais tarde ao bloco, que precisava de correção. Finalmente, qualquer distorção vibracional acumulada no final da construção seria finalmente corrigida quando a pedra de topo, feita de cristal astrostone, o supercristal feito com a substância mais dura jamais encontrada em todo o universo, fosse cortada, lapidada e posta no seu lugar no topo da grande pirâmide. Somente a grande pirâmide tinha pedra de topo feita de cristal astrastone. Os gracianos chamavam a pedra de topo de Spell. Eu aprendi que a segunda e a terceira pirâmide, conhecida como Keften, Khufu e Mycerinus Menkaure, foram construídas pelas seguintes razões. Primeira, como dispositivo de pontaria. Segundo, para absorver e dispersar algum tipo de energia de retorno que poderia ser transmitida pela grande pirâmide quando realizando algum tipo de função dinâmica apenas conhecida pelos maldequianos daquele momento. Foi especulado que a terceira pirâmide, a menor de todas, as três Mycerinus, poderia mesmo vibrar até se desfazer em poeira quando a grande pirâmide estivesse dinamicamente funcionando, porque Maldek explodiu ao invés da terceira pirâmide. Nisto reside a resposta de por que Maldek explodiu. A terceira pirâmide, a menor das três, chamada de Mycerinus, de Mir Gizeh, Egito, foi feita para agir como um fusível em um circuito elétrico e se desintegrar antes que qualquer desastre acontecesse com a grande pirâmide, quando ela foi utilizada para enviar a energia vril de reserva do planeta Terra para o planeta Maldek. Consequentemente, Maldek explodiu e não a terceira pirâmide. Como recentemente foi percebido no planeta Terra, as três pirâmides de Gizé no Egito foram projetadas, dimensionadas e posicionadas no platô de Gizé para representar com exatidão milimétrica as três estrelas centrais da constelação de Órion,
chamadas pelos astrônomos de o Cinturão de Órion. Como recentemente foi percebido no planeta Terra, as 3 pirâmides de Gizé, Egito, foram projetadas, dimensionadas no platô de Gizé para representar com exatidão milimétrica as 3 estrelas centrais da constelação de Órion, chamadas pelos astrônomos de Cinturão de Órion. São elas Mintaka, Alnilam e Alnitak. No Brasil, elas são popularmente conhecidas como as 3 Marias. Concluindo então que as 3 pirâmides no Egito foram construídas para estarem diretamente alinhadas com a constelação de Órion no solstício de verão, em junho, no hemisfério norte, quando elas estão posicionadas ao norte do Equador na Terra. Se você gostou dessas informações, inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificação. Gratidão a todos!